Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o professor Hudson Zanin, trabalho na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Hoje eu vou falar um pouquinho para os colegas sobre o que a gente já tem feito sobre as baterias de lítio-enxofre, quais são os desafios e como a gente espera evoluir a partir daí. Então, essas baterias são muito interessantes, as baterias de lítio-enxofre, porque elas utilizam o lítio metálico como o anodo. Às vezes, né, essa história de anodo e catodo, ela acaba causando uma confusão. Eu gosto de chamar de eletrodo negativo ou de eletrodo positivo, por exemplo, o catodo, porque o catodo e o anodo troca de função quando a bateria é recarregada, né? Então, vou chamar aqui do eletrodo negativo de lítio. O metálico, ele tem uma capacidade teórica muito alta, tá? Muito alta, 3.860 miliampere-hora por grama. E ele utiliza, essa bateria aqui utiliza o enxofre no catodo, tá? No eletrodo positivo, que tem uma densidade teórica bastante elevada também. Só por efeito de comparação, na lítio-íon convencional, os limites para o anodo negativo e para o catodo, o eletrodo positivo, são dessa ordem de grandeza, né? Uma ordem de grandeza menor do que os outros casos aqui, tá bom? Então, tem essa grande vantagem, tem um potencial para aumentar uma ordem de grandeza, né? 10 vezes maior a energia que a gente armazena nesse tipo de bateria. Então, ela tem o eletrólito ou líquido orgânico, como está escrito aqui, esse aqui é o mais convencional, ou eletrólitos no estado sólido, tá? Que são a nova geração, principalmente para manufatura, é muito interessante esse no estado sólido. E ele tem alguns problemas, como a formação de polissulfetos internamente, né? E algumas táticas são usadas aqui. Eu vou explicar mais em detalhe depois, né? Montar uma estrutura robusta de carbono, trabalhar com óxidos metálicos aqui, colocar uma interface no separador, né? Geralmente esse separador aí é um filme bem fino, né? Um isolante elétrico, mas um condutor iônico, deixa o íon de lítio passar de um lado para o outro. E a gente coloca essa interlei aqui de sulfato de molibdênio para evitar a passagem dos polissulfetos e atingir o eletrodo de lítio aqui, causa problema. Vamos ver por que essa bateria é interessante, né? Começando aqui. Ela parte do enxofre metálico e faz vários tipos de reações aqui. Olha, lítio 2SO, S8, lítio 2S6, lítio 2S4, lítio 2S2 e lítio 2S. Tá? Ela vai desde, no caso do eletrólito orgânico, que ela sai, o enxofre sai do estado sólido, ele dilui na solução, tá? E ele pode se precipitar depois, tá? Ou na solução, ou no próprio anodo, tá? E tem vantagens e desvantagens de tudo isso aqui. A vantagem é que a conversão, né? A conversão é uma forma da gente armazenar energia, tá? A conversão desse sulfato de lítio aqui e no lítio, no enxofre, né? E no lítio, voltando para a solução aqui, a gente tem uma estrutura complexa que ela pode ser espontaneamente convertida depois nesses polissulfetos, que vai fornecer energia para o sistema, né? Então, tem todas essas cadeias aqui. Vamos ver como isso aqui funciona um pouco melhor. E por que também, né, essas baterias são interessantes? São interessantes pela densidade de energia, como eu comentei. As de lítio-íon convencionais, estado da arte, tem por volta de 250 watt-hora por quilograma, e a lítio-enxofre tem capacidade de 10 vezes acima disso. Hoje, a lítio-íon ela tá nessa faixa de 250, muito próxima do limite teórico que ela tem. Tá? Isso daí é uma coisa, ou seja, ela tem pouco espaço para crescer, né? Enquanto a lítio-enxofre, que está por volta de 250 watt-hora por quilograma, ela tem uma ordem de grandeza para crescer, tá? Na sua densidade de energia. Isso é muito interessante do ponto de vista científico, tem muito espaço para a gente crescer aqui. Outra questão muito importante, custos, né? Sempre. Tem negócio aqui, o enxofre é extremamente barato, frente a 0,1 10 centavos de dólar, né, por quilograma, enquanto o eletrodo mais convencional aqui, o pó, para a gente adquirir o eletrodo, para produzir o eletrodo mais convencional, $30 por quilograma em 2022, a base de
de cobalto, né? E tem uma questão ambiental, tem questões políticas, geopolíticas envolvendo extração desses minérios e assim por diante. Mas nem tudo é só alegria, temos muitos problemas aqui e aí vamos começar a falar desses problemas. O primeiro problema principal é que o enxofre não é um bom condutor e se ele não é um bom condutor, a bateria não funciona bem. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é colocar ele junto com um bom condutor elétrico, né? O carbono é um bom condutor elétrico. A partir de 50% de enxofre no sistema, né? Você já tem uma excepcional condutividade elétrica. Na verdade, você consegue chegar até uma mistura de 90% de enxofre e 10% de carbono e o sistema fica ok, tá? Essa estrutura, o problema de abaixar muita concentração do carbono, que não é o material ativo, o ativo é o enxofre, né? E a gente quer que o enxofre seja o máximo possível, é que essa estrutura ela tem que, além de acomodar o enxofre, ela tem que ser robusta para aguentar uma expansão volumétrica importante que tem na estrutura. Porque vão se formar esses polissulfetos também precisam ser armazenados. Então, o ideal é que se coloque pouca concentração de carbono, mas num carbono que tem uma área superficial bastante interessante, próximo de microporo, né? Aí os carbonos são diversos, né? A base de grafeno, a base de carvão ativado, que tem a maior viabilidade econômica, que é o que a gente usa, nanotubo de carbono, nanofibras, aí você pode fazer funcionalização, dopagem, né, com nitrogênio e oxigênio para melhorar essa absorção dos polissulfetos, né? Também pode trabalhar com espinélios, óxido metálicos, ou seja, decorar esses carbonos com pequenas estruturas pequenininhas ali em cima que faz o trapping, né, uma armadilha desses materiais que são formados durante a solução, né, os polissulfetos de lítio. Tudo isso aqui é feito na Unicamp, esses pós aqui diversos são feitos aqui, mais ou menos simples de fazer. Depois que a gente fez o carbono, aqui, como é que a gente constrói uma célula, né? Então a gente compra um pó de enxofre, mistura com NMP, derrete ele, ou seja, aquece com certa temperatura, a temperatura certa aí tem que ser definida, né? 150, o valor exato aí. Você aquece essa solução, ele derrete ali dentro, aí você mistura com carbono, na concentração que você quer, 80, 10, 80, 20, assim por diante, 90, 10. Coloca um polímero para fazer o ligante, mistura aqui na batedeira, bate, remove o ar da estrutura, acerta a viscosidade, faz um filme fino. E aí você pode trabalhar, de repente, prensando, reduzindo a espessura desse filme, melhorando a percolação pelo hot press aqui, pela questão de prensa quente, né? Pode colocar um filme de enxofre por cima, de molibdênio, tem uma porção de aqui, você pode colocar alguma solução por cima, deixar secar e trabalhar com várias formas de captura de polissulfetos, assim por diante. Fez o eletrodo que você quer, o seu catodo, o seu eletrodo positivo, você corta ele e monta uma estrutura tipo moedinha aqui e fecha a célula. A relação de eletrólito e enxofre tem que ficar com essa ordem aqui, mais ou menos, e é o que a gente faz geralmente, né? E se deu certo, a gente vai para células Pound. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre o enxofre, que é o destaque aqui, né? Essa lítio enxofre, a bateria. Então, a gente configura, vou dar um zoom nela. A ideia é que a gente chegue aqui, ó, nesse valor aqui de 600 watt-hora por quilograma de densidade de energia, numa bateria que vai ter 2, 3 vezes mais do que uma bateria de lítio-íon convencional. Como é que você faz isso? Então, para você fazer isso aí, você precisa ter um load alto de enxofre, por volta de 5 miligramas por centímetro quadrado. Tem que ter uma concentração de enxofre maior do que 60%, por volta aí de 80%, 90%. Aí tem que tomar cuidado com a condutividade elétrica, né? Então, entre 60 para cima está ok. Você precisa trabalhar com o eletrólito, né? De preferência próximo de 4, né? Microlitros por 4 a 6, que vai te dar uma potência maior. É difícil de fazer, tá? Tem essas razões exatas aqui. Como a gente falou, a gente tem colocado valores mais altos, mas está caminhando agora para esses valores menores, né?
para buscar justamente esse gol aqui. E também trabalhar com a razão de massa entre eletrodo positivo e negativo, né? A razão entre o negativo de lítio e o positivo tem que ser mais ou menos próximo de 2, tá? De preferência menor, 1:1 seria o ideal. Mas, como eu disse, não é só alegria que a gente tem vários problemas. A bateria, os polisulfetos são super importantes para a conversão, para o armazenamento de energia interno, mas eles também fazem um tal de efeito shuffle. Esse efeito shuttle aqui, ele é ruim porque ele pode bloquear a atividade do eletrodo de lítio, tá? Tipo, o lítio, esse polisulfeto encontra o eletrodo de lítio e bloqueia ele ali, a região ativa dele, então deixa ele inativo, então corrói, consome o lítio que está ali. Outro ponto, ele pode ser diluído na solução, e com essa diluição que ele tem na solução, ele reduz a eficiência coulombica, reduz a capacidade do dispositivo com a ciclagem. Então, como é que você faz isso? Como eu comentei há pouco, você pode montar as armadilhas de carbono, pode trabalhar com espinélios para capturar dentro ali o polisulfeto, ou pode fazer uma estrutura de armadilha, né? Fazer uma camada bloqueando ali o separador, para não deixar o polisulfeto passar do lado do catodo, do eletrodo positivo, para o lado do lítio metálico, né? O eletrodo negativo. O lítio metálico é outro problema. Por que ele é outro problema? Porque, primeiro, ele não aceita a umidade, o ar está cheio dela. Não aceita água, não aceita oxigênio, o ar está cheio dele. Então, é um problema para manipulação, né? Além de tudo, existe a formação de dendritos nessas células. Então, a forma de escapar disso daí, o que a gente não vai conseguir fugir, é ir migrando, né, essas células moeda para células pound, no estado sólido. Então, a gente deve começar a trabalhar com o estado sólido preferencialmente, justamente para a gente poder trabalhar com o lítio metálico com mais tranquilidade, né? Então, uma das formas é a gente, dentro da Groovebox, com essa folha de lítio sobre o lítio revestindo o cobre, você faz um filme fino de um polímero ali em cima, por exemplo, o polióxido de etileno, pode ser outros filmes, não vamos nos reter a esse, a gente já usa essa estratégia, né? Tem outras, então é importante explorar outras, porque o grande problema dos polímeros é a condutividade. Tem que garantir que essa condutividade seja elevada. A grande questão também é que, se você passou o filme por cima ali, você pode levar esse lítio para o lado de fora da célula, da Groovebox, aí ele vira um eletrodo qualquer, né? Que a gente pode fazer o que a gente faz com os outros. Então, como é que a gente faz com o eletrodo de carbono depois que a gente termina ele para levar ele para a célula pound? A gente corta ele nesse formato, existe uma máquina aí, o cutting, que corta no formato apropriado, são vários eletrodos como esse. Se o eletrodo de lítio estiver revestido com esse polímero, ele também pode ser levado aqui para esse sistema, e nesse sistema ele é cortado e ele pode ser empilhado nessa máquina aqui de Altstack, com o eletrodo de lítio, o eletrodo de carbono com enxofre spinelli, né? E você tem que passar sempre o separador entre eles, né? E esse separador, claro, pode ter a estrutura aí de sulfeto de molibdênio para facilitar aumentar a durabilidade da célula, né? Para evitar que tenha a formação de polissulfetos lá no lítio metálico. Fez isso aqui, você consegue encapsular. Então, basicamente, você usa aqui um polímero com alumínio, um Mylar, faz um molde, né? Você faz um molde numa outra máquina que eu não mostrei aqui, e aí coloca esse sistema encapsulado, faz a selagem desse sistema em duas faces, vai para dentro da Groovebox, coloca o eletrólito ali dentro, seca primeiro o sistema todo, né? Tira da umidade, coloca o eletrólito ali dentro. Se for no estado sólido, o revestimento é feito no tapecast, né? A gente já está experimentando aqui também. Se o eletrólito for líquido, a gente leva para dentro da Groovebox e lá a gente insere o eletrólito e aí com uma máquina a gente faz a sucção e a selagem do topo da célula aqui. Esse topo ele fica selado e aí a hora que ela está selada a célula pode ciclar um pouco, degasar um pouco e ela é feita mais larga dessa forma para que esse gás possa ser jogado para os lados, né, onde tem menor pressão. Então, ali, depois de uma certa ciclagem, a gente leva numa segunda máquina que vai fazer uma nova selagem bem rente ao sistema, mas vai
remover o gás, que a célula pode ter dado uma estufada, aí a gente remove o gás, e aí ela passa a ter essa cara aqui, que foi a cara que a gente mostrou no começo do vídeo.